virtual, né? E, nesse sentido, o que eu queria comentar um pouco, várias perguntas foi sobre a questão da qualidade, né, dessas experiências. Eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco do que a gente aprendeu, né, ao longo dessas exibições, né. Então, a gente fez várias experiências imersivas, né, o público em geral, né, algumas delas eram com grande parte, né, você vê que a maior parte das pessoas não havia tido experiência com a realidade virtual antes, né, e durante essas exibições, como a gente fez essencialmente na Universidade de São Paulo e também em alguns eventos científicos, boa parte das pessoas eram ou alunos de graduação ou já tinham graduação. A gente não tem uma estatística muito grande com o pessoal do ensino médio, que é algo que seria interessante de estar realizando, né, nos próximos anos. Nessas experiências, né, a gente mostrou dois casos. Um que era usando esses dispositivos, né, que o pessoal de jogos normalmente usa, né, e a outra seria usando os óculos, né, com o smartphone, em particular aqueles que a gente acabou construindo, né, nessas oficinas. Né. E só para vocês terem ideia, sobre a questão de imersão, né, que foi uma das perguntas ontem, né, no caso desses dispositivos que o pessoal de games normalmente usa, né, pelo menos das pessoas que a gente havia feito a pesquisa, né, que se pronunciar em relação à pesquisa, grande parte das pessoas, cerca de 82%, tiveram, né, de fato, essa sensação imersiva usando esses dispositivos. Com o dispositivo, né, que nós havíamos criado, né, ou disponibilizado com o smartphone, né, se note que, apesar desse número, né, não ser tão grande em termos de uma sensação completa, imersiva, né, ela, ainda assim, né, você tem a sensação de imersão, ela aparece. Né, então, mesmo que não seja completamente imersivo, como nós gostaríamos de ter, né, mas, de alguma forma, né, grande parte dos participantes, né, demonstraram que tiveram essa sensação de imersão. Né. No caso, deixa eu só botar, a questão da interatividade, né, que a gente acabou perguntando, de fato, se você sentia, né, se essas experiências eram interativas ou não, né, com esses dispositivos de jogos, né, essa interatividade é realmente muito maior, porque você tem controle da navegação, de como você está se movimentando dentro daquele ambiente, né, enquanto no dispositivo, né, com material reciclável, essa sensação de interação ela é realmente menor, né, e você também não tem esse controle, ele é bem mais limitado, né, de como você vai estar navegando dentro dos sistemas. Mas, de qualquer forma, você vai ter essa experiência em 360, né, dos diferentes sistemas. A qualidade gráfica é algo que é muito importante, né, que a gente viu dessas pesquisas, em particular o fato de você ter uma maior densidade na tua tela, né, que é o que normalmente se tem nesses dispositivos. Isso melhora, né, a nossa experiência imersiva, né, mas com o celular essa diferença não é tão grande assim, comparado, né, com, se você pensar que isso aqui, o custo dele é quase que irrisório, né, enquanto que o custo de um objeto como esse, ou de um dispositivo como esse, está na ordem de 6 mil a 8 mil reais, né, isso aqui com quase R$0 ou R$50, você tem uma sensação muito próxima, né. Bom, então, um outro efeito que a gente explorou bastante foi a questão da sensação de você estar passeando na escala nanométrica, e aí o que você vê aqui foi um dos vídeos que eu acabei mostrando em várias dessas experimentações. Então, as pessoas eram convidadas a entrar dentro de um nanotubo, né? Então você fica do tamanho de uma molécula e você consegue ter essa percepção em relação aos tamanhos e efeitos, né, que você poderia ter dentro dessa escala, e
usando ambas as situações, né, tanto com o óculos que é desenvolvido para jogos, quanto aquele que a gente acabou desenvolvendo baseado com celulares, né, em termos de recepção pública, grande parte das pessoas, né, independentemente do dispositivo, né, acharam interessante essa visão, né, na escala nanométrica. E acho que o que é mais interessante dessas experiências com realidade virtual, que boa parte do público gostaria de realizar novamente essa experiência, né? Então, acho que tem a questão da novidade, né, que acaba instigando muito dos usuários e das pessoas de tentar explorar o que é ter essa experiência na realidade virtual, e que a gente pode utilizar a nosso favor, né, de tal modo a estar estimulando, né, algumas ações, algumas situações, né, dentro da sala de aula para os mais diversos sistemas e programas que você gostaria de abordando, né? E um deles que a gente fez foi a questão aí com olhar mais da química, né, foi a questão da natureza das ligações químicas, onde os usuários eram convidados a passear, né, dentro de diferentes materiais que tinham ligações químicas diferentes, né? Então, a gente fez o caso do grafeno, que você tem uma ligação covalente, e aí você visualizava tanto a estrutura atômica, como, né, a ideia, como é que os elétrons estão distribuídos, na maior probabilidade dos elétrons estarem distribuídos naquele sistema, que vai nos dar exatamente a ideia da natureza da ligação química, né? Então, nesse caso aqui, você teria elétrons que seriam compartilhados, né, entre os átomos, portanto, um caráter mais covalente. Uma outra proposta foi mergulhar, do ponto de vista da realidade virtual, no óxido de magnésio, né, que é um sistema, ou cloreto de sódio, que tem esse caráter mais da ligação iônica em si, né, e a ligação metálica, da qual o elétron ele vai estar completamente deslocalizado nas várias estruturas. Então, a experimentação, né, prévia, sem falar, olha, isso é uma ligação covalente dessa forma, né, o que você vai estar visualizando como os elétrons estão se comportando, né, naquele sistema, né. E aí, acho que um ponto importante, de novo, né, a questão da percepção pública em relação à experiência, e, de fato, após essas experimentações, né, para grande parte do público, ficou muito mais claro, né, a distinção dessa natureza da ligação química pelo fato de você ter experimentado nessas diferenças entre as diferentes situações. Então, é um pouco trazendo aqui para vocês um caso de nanociências, outro caso da química, né? E aí, só compartilhar para finalizar essa nossa discussão aqui em relação às experiências imersivas, né? E foi o que a gente fez, o que aconteceu conosco, né, na Universidade de São Paulo, junto com, no momento, né, que foi declarado isolamento social, né, e não foi possível mais estar presente na universidade, e o curso que eu ministrava era o curso de Física Experimental, ou seja, algo que os alunos tinham que estar no laboratório, realizar os experimentos, né, e aí toda uma vivência, né, em relação ao próprio laboratório em si, né. E aí, por conta, né, ao longo do processo do tempo, os primeiros experimentos que foram dados para os estudantes, que eles não tinham acesso mais aos laboratórios, né, é algo que era muito assim: você recebia um material que tinha um esquema do que era o experimento, né, um conjunto de dados que você tinha que analisar. Então, você perdia completamente, né, a contextualização daquele experimento, né, o que seria, o que ele poderia estar nos ajudando, ou melhor, o que é de fato realizar, né, aquela medida ou aquela experimentação. E aí a gente disponibilizou, então, nós disponibilizamos, né, vídeos em 360, né, da qual, antes de fazer aquelas análises, né, os alunos eram convidados a experimentar, né, em 360 o vídeo, né,
do experimento em si. Então, ele via no laboratório o que, de fato, estava ocorrendo, né? E aí, a partir disso, você tinha ao menos, uma noção, né? Uma contextualização do que é que poderia estar sendo realizado, né? E aí, com o tempo, a gente foi criando, então, experimentos virtuais, né, da qual as pessoas podiam estar realizando medidas a partir disso, mas ainda assim, ela não traz um pouco do que seria, né, de fato, a experiência real. E aí, a realidade virtual acaba ajudando bastante, né, no sentido de trazer o que é, de fato, aquelas experiências virtuais sendo realizadas, né, em que contexto isso estava acontecendo. E ajudava muito aquelas experiências, né, que a gente havia mostrado, assim, usando óculos, né, então você conseguia visualizar, né, algumas medidas e fica muito mais claro, né, o que aquele esqueminha foi proposto de uma maneira relativamente simples, né, e você poderia ver esse experimento sobre diversos ângulos, mesmo em situações usuais, né, a gente não tinha acesso, né, a essa experimentação. E aí você explorava todo o contexto, né, o que estava acontecendo dentro do experimento, né, dos experimentos, né, de física experimental. Então, isso eu acho que era algo que acabou sendo bem interessante, que é trazer, né, essa experiência, né, virtual, né, de experiências reais, né, contextualizada dentro de um laboratório, né, virtual, né, da qual fica muito mais claro, né, a identificação do que está sendo experimentado, né, do ponto de vista digital, né, e do que você estaria visualizando ou realizando no mundo real, né. Então, minha sugestão aí nessa próxima hora, né, é que vocês possam estar experimentando, né. Eu coloquei, vou disponibilizar aqui no chat dois links para vocês estarem explorando agora, né. Então, a primeira é aquela atividade em questão dos cheiros, tá? A segunda é que eu coloquei aqui uma seleção, né, de algumas amostras das tarefas da parte de áudio que vocês realizaram, né, e aí eu convido ao pessoal do grupo 1 ouvir do grupo 2, do grupo 2 ouvir o do 3, o do 3 ouvir o do 1, né, para tentarem, né, correlacionar espacialmente aqueles locais que vocês estavam visitando e a questão também tanto do abraço, né, sonoro quanto do cheiro. E para a nossa lista de presença hoje, eu vou convidar vocês também estarem acessando aqui o site que eu coloquei no chat. Tá? Vocês aqui podem, a ideia é que, além da presença, se vocês puderem me ajudar, né, respondendo esse questionário que vem em sequência, é para a gente entender se, de fato, essa experiência à distância, né, ela acabou funcionando ou não, ou se vocês têm sugestões de melhoras, né, críticas, fiquem bem à vontade de estar expressando as impressões que vocês tiveram ao longo dessa semana, né, desses encontros. E acho que só para finalizar, né, tem essa questão eu queria chamar de novo, qual que é o nosso objetivo aqui, era criar essa sensação de vivenciar escalas muito distintas, né, ter uma percepção em diferentes escalas, e poder propor novas formas, né, de trazer essas experimentações em escalas distintas, ou em salas de aula, ou em exposições ao público, né. Então, é uma maneira alternativa de você estar representando e analisando dados ou fenômenos físicos. Também é uma maneira de você vivenciar escalas, lugares, situações, eventos, né, temporais ou não, dentro da sala de aula, sem precisar sair dela, né, e fazer uma exploração, a percepção multidimensional, né, intuitiva, porque vai envolver diferentes sentidos, a combinação deles, né, e algumas das vezes representar o invisível, nas situações onde são bem abstratas, e aqui a gente consegue trazer
para algo mais prático, ou melhor, mais fácil de estar vivenciando, né? Então, é uma maneira de fazer a disseminação, né, da ciência, bem como integrar, né, e complementar essas experiências imersivas a partir dessas distintas sugestões que foram feitas aqui, uma experiência com realidade virtual, com a parte de sonificação, né, e agora de cheiros, né, e conexões com artes, né, ou música, ou mesmo artes plásticas, né, e outras situações de um modo geral, né. Então, eu queria super agradecer a presença de todos, né, aos encontros dessa semana. Para mim foi um exercício muito gostoso de estar fazendo, né. Fica o convite, quando for possível, né, de vocês nos visitarem no Instituto de Física e poderem estar aproveitando, né, mostrando, ou pelo menos a gente demonstrando algumas dessas situações, né. E aqui eu agradeço as várias agências de fomento que nos ajudou. Bom, e acho que um pouco da proposta é essa de tentar estimular os vários sentidos durante essas percepções, e eu queria muito agradecer a atenção de novo e que estejam bem, né, e fico à disposição caso queiram que a gente possa estar levando também parte dessas experiências para vocês nas escolas, né, e fique à vontade aí de explorar, né, essas experiências que a gente sugeriu agora, né? Então é isso. Muito obrigado. Eu vou compartilhar de novo os vídeos, né, e as slides dessa experimentação, né, e se alguém quiser fazer alguma colocação, vou parar aqui a gravação.